Hoje eu vou me arriscar a falar de um assunto bastante contundente. Por que eu digo me arriscar? Porque a única coisa que nos favorece nessa vida é a bondade e a misericórdia de Deus. E quanto mais nós entendemos isso, mais responsável nós ficamos pelos nossos atos. Porque a quem muito é dado, muito é exigido. Então não adianta a gente saber das coisas, aprender as coisas e não praticá-las. Então esse é o nosso maior comprometimento. De você saber e repassar para alguém alguma coisa que porventura você venha a falhar naquilo que você está ensinando para os outros. Mas como a nossa vida, de uma forma ou de outra, é passageira e isso não vai mudar muito, porque tudo na vida passa, tudo acaba. Então eu vou falar. Eu quero falar da única solução possível para todos os nossos problemas. A única solução possível para todos os problemas. São 3 passagens bíblicas. Elas nos dizem tudo o que a gente precisa saber a respeito de tudo o que se passa com a nossa vida. Todo o desconforto deste mundo, todas as lutas, todas as batalhas, todo o sofrimento, toda a razão pela qual a gente vive, enfim. Tudo isso está basicamente ligado a essas 3 passagens bíblicas. Primeiro vou falar para você a proposta de Deus para nós. Vou falar de uma proposta, vou falar de um problema e vou falar de uma solução. A proposta de Deus é a seguinte. Deuteronômio 11, 26 diz assim: Eis que eu ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do vosso Deus, e vos desviardes para outro caminho que hoje eu vos ordeno. Então, a proposta da vida é esta. Deus nos faz uma proposta. Eis que ponho diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção, quando você ouvir a minha voz, atender a minhas ordens, aos meus mandamentos, fazer a minha vontade. Então, você será bendito em tudo que você fizer. Você será bendito no campo, bendito no seu trabalho, bendito quando você entrar, bendito quando você sair. Você nunca vai precisar de pedir dinheiro emprestado a ninguém. Você vai poder ter dinheiro para emprestar. Você nunca vai passar fome, você não vai passar necessidade. Você nunca vai pedir nada a ninguém. Você não vai ficar doente. Você não vai. Essa era a proposta de Deus naquela época para o povo. E de certa forma, ela também vale para nós também. Não haveria praga nas lavouras, não haveria praga nos animais. Haveria bênção e prosperidade por todo lugar, por toda parte, por onde eles andassem. Porém, a maldição viria. Quando eles fossem rebeldes, quando eles andassem pelo seu caminho, andando, fazendo a vontade do seu próprio coração, pela vista dos seus olhos, enfim. Então eles seriam malditos no campo, maldito na cidade, maldito quando entrasse, maldito quando saísse, maldito seriam os frutos do seu ventre. Deus amaldiçoaria suas colheitas, os gafanhotos iam destruir suas plantações, eles iam ser atacados de úlceras, de tudo quanto é doenças, enfim, eles estariam sujeitos a todas as pragas possíveis e imagináveis que existissem no mundo, e elas existem porque as dificuldades estão no mundo, e ela então ataca aqueles que não têm a proteção divina. Então essa proposta de Deus era simples. Você quer viver em paz ou quer viver em guerra? Você quer viver feliz ou quer viver na infelicidade e no sofrimento? Você quer viver de uma forma abundante e maravilhosa, ou você quer viver na desgraça, na miséria, na luta, na perturbação o tempo todo? É só você escolher. Essa é a proposta que o Senhor nos faz. O segundo caso está em Isaías 59, versículo 1, né? que é o problema. O problema está aqui. O problema está aqui. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir.
Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, o problema está exatamente assim. Aquela proposta que Deus nos fez da bênção e da maldição, nós escolhemos de forma naturalmente o caminho da maldição, que é o caminho da desobediência a Deus. Que andamos pelos nossos caminhos, fazemos o que a gente bem entende, e aí vem tudo isso aí. Então a gente vai lá, clama, chora, pede a Deus, vai na igreja, faz promessas, faz proposta, sobe uma escadaria de joelho, bota uma cruz nas costas, oferece dinheiro a Deus, oferece tudo e pede para outro orar, jejuma, ora, mas nada acontece. E aí Deus diz assim, por que não acontece? É Isaías 59, versículo 1. Assim, por que Deus não está surdo, Deus está ouvindo, por que você está gritando? Deus não está cego, Ele está vendo seu sofrimento. Ele está vendo, claro que está vendo. Ele está vendo seu sofrimento. Deus também não está aleijado, que Ele não possa salvar. Existe um muro de separação entre nós e o nosso Deus. É o nosso pecado, foi aquilo que Ele falou. Se você escolher o caminho da maldição, você vai ter essas coisas que você está tendo nesse momento. Por isso você clama, você grita, você chora, você ora, você faz de tudo. Você faz mais promessas a Deus do que as promessas que Deus faz para você. Essas coisas tudo aí. Então, mas ele diz assim, eu não sou cego, eu não estou surdo e também não estou aleijado. Mas existe um problema aqui. O problema é que os seus pecados me separam de você. Quer dizer, com essa barreira que nos separa, eu não posso fazer nada por você. Esse é o problema. Então não adianta orar, pedir, jejuar, falar, prometer, correr, ir na igreja, dar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. O problema vai continuar, você vai continuar sofrendo. Sofrendo, você vai chorar, você vai sofrer as agruras dessa vida, que não são poucas, são muitas. A perturbação por todos os lados, né, que nos perturbam. Então é isso que a gente tem, o que a gente quer, o que a gente escolheu. Foi o caminho que a gente escolheu. Esse é o problema, Deus não vai ouvir. Porque Ele nos propôs um caminho de bênção e maldição, e nós resolvemos andar pelo caminho da maldição, andando contrariamente a Deus. Agora passamos para a terceira parte, que é a solução. A solução. Um versículo, uma passagem bíblica que todos os crentes conhecem e leem bastante na igreja, mas se não botar em prática, não vai valer nada. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa é a solução. A solução está na nossa conversão a Deus. Em se converter. Reconhecer que erramos, reconhecer que somos pecadores, reconhecer o nosso estado de desgraça e de miséria, remover o pecado, né, para que Deus possa nos atender. Então ele diz assim para Salomão, quando está construindo o templo, e diz assim, olha, quando alguém vier aqui orar e pedir, quando ele estiver em dificuldade, chegar aqui e fazer uma oração, ouve tudo o céu e socorre. Ele diz assim, claro, eu vou socorrer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter do seu mau caminho, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Quando diz assim, sararei a sua terra, que significa resolver todos os seus problemas. Sararei a sua terra, sararei a sua terra, sararei seus filhos, sararei as doenças, curarei vocês, eu darei bênçãos do céu, abençoarei vocês. Essa é a solução. É a conversão. É se converter dos nossos maus caminhos. Se humilhar. Humilhar. Então, quando nós vamos na igreja, antes de pedirmos oração e buscar, levar uma peça de roupa para orar, levar uma carteira de trabalho para a pessoa orar para você receber um emprego, antes disso, você tem que ir na igreja se converter. Se humilhar para Deus, dizer que você é um pecador, dizer que você é um miserável pecador que fez uma escolha errada e que anda pelos seus próprios caminhos, fazendo sempre sua vontade, andando pelo entendimento da sua cabeça, e por isso que você está em dificuldade. E aí você vai se converter e Deus vai ouvir você e vai resolver todos os seus problemas. A questão agora fica por conta de 2 julgamentos. O julgamento que você faz de si mesmo, dos seus caminhos, porque esse é um problema seríssimo,
que as pessoas acham que estão sempre bem, elas acham que nunca precisa de nada. Bom, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu não sou assassino, então eu não fumo, não bebo, então eu não tenho pecado. Ah, você está redondamente enganado. Você tem que ler todas aquelas passagens bíblicas para saber. Quando você diz que não tem pecado e que não está errado, você já está pecando, porque você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque não há homem justo que faça o bem e que nunca peque. E a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Né? E a verdade de Deus não está em nós. A questão é que hoje em dia a iniquidade está tão presente na vida das pessoas que elas não sabem mais o que é pecado. Ela acha que pecado é assassinar uma pessoa. Pecado é trair a mulher. Pecado é você roubar, assassinar uma pessoa. Isso não é pecado. Isso é crime que leva você para a cadeia. Pecado são os nossos pensamentos, são as palavras da nossa boca, o nosso insulto a Deus, são os pensamentos malignos do nosso coração, a trama do mal, a iniquidade, a mentira, a inveja, a desobediência, a vaidade, a frivolidade do nosso coração, o amor pelas coisas do mundo. Você tem que olhar. Se você olhar em Gálatas, você vai ver ali o que são os frutos da carne que a gente não considera como pecado. Somos cobiçosos, ambiciosos, perversos, avarentos, gananciosos e achamos que isso não é pecado. Você tem que dizer, esse é o julgamento que você faz de si mesmo, o julgamento que você faz de si mesmo e o julgamento que Deus faz de você. Porque se você não for capaz de se julgar a si mesmo, como a Bíblia diz assim, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, se você não é capaz de julgar a si mesmo para saber que é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus, Deus julgará você. E o resultado, aquilo que você colher na sua vida, será a sentença de Deus pela sua vida. Se você andar direito, se você é uma pessoa justa, digna, reta, correta, anda com Deus, se você fez exatamente o que tinha que fazer, as coisas vão mudar na sua vida. Você vai ser abençoado. Mas se você não for capaz de fazer um julgamento correto de si mesmo, Deus julgará você. E julgará a mim também. Nós seremos julgados por Deus. E aí, o resultado é aquilo que nós temos à nossa volta. Esse é o resultado do julgamento de Deus. Se você está enfrentando guerra, miséria, dificuldade, luta, fome, peste, guerra, é porque você continua no caminho do erro e no caminho do mal. Mas se as coisas começarem a mudar, e você começar a dizer, meu Deus, como tem mudado as coisas para mim? Como tu tens me abençoado? É porque Deus, e você fez um julgamento correto, e Deus certamente ouviu sua oração, aceitou a sua maneira, e está trazendo, esta é a solução para os seus problemas. Eu sararei a sua terra, sararei todos os teus caminhos, e a bênção de Deus te alcançará. Ela virá sobre você, onde você estiver, por onde você andar, onde quer que você for, a bênção de Deus te acompanhará. Em nome de Jesus Cristo, tome essa atitude ainda hoje, de se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e se humilhar diante de Deus. E o Senhor te ouvirá. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.